Tá vendo? Quer ver? Vou executar, vou rodar aqui no browser. Apresenta a tua aula aí, enquanto o Eric não chega, hein? Quer ver? Rapaz, aí surgiu olha só, ele ensinou aquele negócio do filtro e tal. Eu fiz, entendi, rodou e tal. Mas olha a situação aqui interessante. Quer ver? Deixa ele abrir aí. Quando eu logo aqui, você vê que eu escolhi a matriz, né? Olha lá, já tem um cabeçalho lá, ó, já boto qualquer coisa lá. Tem um rodapé aqui que depois eu tenho que aumentar esse rodapé. Eu não sei se a minha tela ele não está incompleto. Enfim. Mas olha que coisa interessante aqui, quer ver? Ele ensinou aquela string aqui do filtro, né? Que é isso aqui, tá certo? Eu igualo o campo empresa essa string aí, que é a variável da seção, passo aqui dentro, ele vai, quando eu logar, ele vai filtrar lá na tabela que eu quiser, correto? Olha só o que está acontecendo aqui. Quando eu uso o repeater, né? Eu crio a tela pelo repeater, o que vai acontecer, ó? Deixa eu abrir aqui. Tudo bem, beleza, apareceu aqui o negócio e tal. Aqui, por exemplo, ó, não filtrou. Não filtrou. Se eu coloco o filtro no form desse repeater aqui, ele não filtra. Eu acho que eu tenho que colocar esse filtro no grid. Sim, no grid. Né? É no grid, né? É no grid. O grid é que vai ser filtrado. É assim que funciona no Fader. Você quer ver agora uma... Hã? É assim que funciona no Fader também. Ah, é, né? Mas olha só, aí o grid, aí eu fui olhar, eu não cheguei a fazer não, mas eu tenho, olha só, quer ver? Deixa eu entrar aqui no GVince. Se eu entrar aqui no grid e no filtro dele, tá vendo? Ele já tem todas essas condições aí. Eu tenho que colocar um end aqui, é isso? Olha, já tem tudo isso aí. Que nada mais é do que o que a pessoa digitada no campo lá de pesquisa. Aqui eu ainda não me arrisquei a colocar o end aqui para ver se eu coloco um parente. Como é que eu vou trabalhar com esse parente aqui, com esse monte de parentes aí? Por que tu não tira fora isso aí, tudo guarda num outro lugar e coloca esse teu aí para ver o que acontece? Colocar o quê? O filtro? Espera aí. Copia isso aí para um outro lugar para não perder. Tá vendo? Eu tô gostando porque tá publicado, tá funcionando lá, cara. Tá bonitinho. Aí só falta agora eu criar pegar minhas rotinas que eu tenho lá no Delphi e jogar pra cá, cara. Minhas telas, criar meus negócios todos. Bom, aí seria isso aqui, ó. Empresa ID. Né? Ué, cadê você? Botou o valor ali, né? Igual a... Ah, tá. Isso aí.
Um parente abrindo, 2, 3. 3 fechando, tá certo. Hoje era o último dia para dar ó, se eu ia fazer a atualização pro diamante lá. Acabei não fazendo, não. Ué, o que houve aqui? Somam mais de 450 milhões de reais. Quando ainda a presidente da CBF e o comitê organizador da Copa do Mundo de 2014, os especialistas acreditam que depois dessas escândalos podem surgir novas lideranças. Uma das saídas para melhorar esse cenário seria a criação de novas leis para regulamentar os esportes. Tá travado, estranho. A participação dos torcedores nas decisões das entidades esportivas. É preciso um choque de democracia, de transparência, de participação, porque essas entidades, elas não são públicas, mas também não são privadas. Elas administram bens de uma coletividade e é preciso que haja controle social. Para Sérgio Xavier Filho, diretor da revista Placar, a saída pode ser a inspiração do modelo inglês, em que a Federação de Futebol é responsável apenas pela seleção. Os grandes clubes precisam pegar as regras, se organizar uma liga, botar a Federação Nacional do seu lugar, que é um lugar menor. Todo mundo é mais ou menos isso. A polícia prendeu um suspeito de matar uma universitária na Grande São Paulo. Namorado da vítima, que também foi baleado, teve alta hoje. Rafael Correia, de 25 anos, já tem passagens por furto e tráfico de drogas. Desde a manhã de terça-feira, depois de uma denúncia anônima, ele é um dos 3 acusados de matar a universitária Camila Miranda e atirar na mãe dela, sequestro relâmpago na manhã. Cauê Cabeça da Rua reconheceu a atiradora. A polícia agora investiga se o crime foi encomendado. O namorado de Camila já tinha feito ameaças à ela e à família. Pessoas ficaram feridas depois que um ônibus desgovernado bateu em 2 carros na feira. O ônibus perdeu o freio e arrastou 3 carros que passaram em Belo Horizonte. Tá dentro esse bicho. O veículo capotou. 5 feridos foram socorridos pelos bombeiros. O mercado de luxo está bem longe da crise. A venda de carros cresce e sobra dinheiro para comprar imóveis de alto padrão para bancar festas suntuosas. O Claudici pode te ajudar, hein? Hein? O Claudici está aí no grupo aí agora. Quem? O Eric? Não, o Claudici. Ah, tá. Ele não tá rodando lá. Nada. É isso aí que é. Nem tem como Deixa eu ver aqui, Kiko. Ó, o Eric chegou. É. Chegou atrasado lá. Ele tá entrando no note, hein? Já houve um crescimento de mais de 30% de janeiro a maio em relação ao mesmo período. É, Vince parou, o que houve aqui agora? Carros comprados que custam entre 100 mil e 900 mil reais, 50% a mais que em 2014. Nós estamos sempre trabalhando na estratégia de promoção, de preço, atendimento, campanhas de varejo. Segundo economistas, o segmento de luxo não é afetado pela crise porque a classe A tem uma grande variedade de investimentos e não tem poder aquisitivo. Prova disso é que quase todos os apartamentos de até 100 milhões de reais de investimento em uma área nobre de Belo Horizonte já foram vendidos. É uma carência muito grande de imóveis que oferece. Será que é a minha internet aqui ou é o servidor deles lá, hein? Eu acho que é lá. Tá nem autenticando mais? Não sei.
Esse tipo de problema o nego já relatou várias vezes, né? Que às vezes dá esse negócio aí. Avisa o pessoal que nós estamos aqui brincando aqui enquanto o Eric não chega, hein? O pessoal tá aguardando, eles estão olhando o que tá fazendo. É. E estão nos ouvindo também. Eu tô tentando. Nós estamos ao vivo aí. É. O pessoal tá ouvindo o que tá falando. Acho que agora vai, vamos ver aqui. Isso o Eric vai rodar lá. Ele vai entrar aí já. Acho que agora vai. Agora vai. Deixa eu até ver se gravou lá o negócio. Gravou. Roda ele, vamos ver. Vai dar aqui. Geraram, porque não chegou a gerar aquela hora. Nossa, quando vocês compilam é lento assim também? É só o meu aqui? O Eric já tá aí. E aí, Eric? Assume o controle agora. Chegou o homem aí? Aí, cara. Estamos entretendo o pessoal até aí. Chegou. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Estamos aqui chegando bastante atrasado, né? Uhum. Mas infelizmente faz parte do suporte, né? Só um segundo do G-Fince, né? Nosso segundo não, o segundo do G-Fince aí pra gente gravar. Diga lá, o que eu perdi até agora enquanto ele vai compilando e gravando, que isso daí é demora mesmo, normal. É que eu tava acabou, que beleza. Testando o filtro aqui do que eu imaginava que eu tivesse que colocar ele no quando a gente gera uma página usando o repeater lá, se eu quero usar o filtro, eu tenho que colocar o filtro no grid, né? E não no form, é isso? Exatamente. Na realidade, é como se fossem dois controles, né? Você vai ter o form, em que na realidade você pode até nesse form colocar ele para não carregar nenhum registro, né? Da mesma forma que a gente faz no grid, quando você, por exemplo, no grid, o que normalmente eu faço? Eu retiro lá na propriedade da página de dados a possibilidade de visualizar, de incluir, de excluir, ou seja, deixo ele basicamente sem nada, né? Porque ele não carrega. Tudo bem que ele vai carregar apenas um registro, né?
Aham. Mas você pode evitar esse carregamento também. Ah, tá. Ah, funcionou. Agora filtrou. Eu botando lá no filtro do grid, tá normal. Agora, Eric, olha só. Pode falar. Onde que eu coloco? O filtro anterior que tinha lá, tinha aquela monte de condição lá da pesquisa, né? Que eles colocam lá, né? Ele gera automaticamente, correto? Toda essa instrução que estava lá de filtro, ó. Essa instrução, ele sempre vai pegar o quê? É. Todos os campos do tipo texto que você tiver colocado lá. Tá? Porque qual que é a ideia? Você poder filtrar e ele vai pegar em qualquer parte de qualquer campo texto. Uhum. Essa é a ideia dele utilizar o operador like, tá vendo? Uhum. Esse operador like, quando você joga esse percentual antes e depois da variável, tá? Significa o seguinte: qualquer coisa que tenha antes e qualquer coisa que tenha depois disso que eu estou pesquisando. Uhum. Em cada um desses campos aí. Em cada um desses campos, porque ele está utilizando o operador OR. Ou seja, vai aqui dentro do clinome e pesquisa qualquer coisa que contém esse valor. Ou qualquer coisa que contém esse valor dentro do campo cliente fantasia. Uhum. Essa é a ideia, a lógica do negócio. Tá. Agora, a nível de sintaxe, eu quero incluir aí um end. Eu quero end a empresa, que eu acabei de colocar lá. Tá, mas aí que tá o detalhe. Aí é uma questão de lógica, né? Você vai ter que ver o seguinte. Quando você usa o operador ou, tá? Eu estou dizendo que eu quero que ele contenha, que ele esteja ou no nome ou no fantasia. Uhum. Tá? Então, essa parte que você está pesquisando, ou o nome que você está pesquisando, ele pode estar em um ou em outro. Uhum. Se você for utilizar o operador AND, você vai ter que dizer que ele vai ter que conter tanto no nome quanto na empresa. Não creio que seja isso que você queira. Ele vai ter é isso que eu quero. Ou em outro. Ah, tá certo. Tá entendido? Entendi. Senão você pensa assim, de repente, eu tenho lá o nome da empresa, vamos dizer, razão social e nome fantasia. Aí eu quero procurar que esteja ou no nome fantasia ou na razão social. Se eu colocar que seja e, ele vai ter que obrigatoriamente conter tanto em um quanto em outro. Se ele não estiver nos dois, ele não vai aparecer no filtro. Uhum. Então, por isso que aqui ele usa o ou. E nesse caso, onde eu colocaria, eu quero ter a possibilidade de fazer essas pesquisas em cada um desses campos, tal qual foi montado aí, e quero que ele só filtre naquele grid só as empresas que eu trouxe lá da variável de seção. Ah, entendi. Então, primeiramente, você quer filtrar aquela empresa, né? E depois você vai fazer que seja isso, ou aquele, ou aquele outro. Isso aí é uma questão de montagem de lógica mesmo, tá? É o Cláudio que está falando, né? Isso. Então, Cláudio, aí você poderia colocar aqui no começo, aqui você poderia colocar o filtro da empresa e aí ele coloca todos esses outros aqui, ou esse, ou esse, ou esse, ou esse, ou esse, ou esse. Tá? Mas aí esses outros vão ter que estar dentro de um parêntese, para que você possa estar definindo que primeiro eu quero que ele faça esse filtro, e que além deste, ele possa estar em qualquer um desses outros. Aí o end é assim mesmo, né? O end aqui assim, daqui é essa. Sim. Aí seria mais ou menos isso aqui, quer ver? Deixa eu olhar lá como é que eu não esqueci. Peraí. Esse aqui tudo, né? Pode copiar tudo. Melhor. Seria isso? Tá certo isso? Eric? Opa, eu tava falando, mas o microfone tava no mudo, aí fica difícil, né?
Olha, Cláudio, eu acredito que sim. Eu acho que o caminho é esse aí. Agora tem que testar para saber se vai estar certo ou se, de Aham. repente, tem que ser alguma coisa um pouco diferente disso aí. Uma outra forma de fazer, que eu também fazia antes, É. era você, nesse caso, ir colocando em cada ou desse, você Hum. ir colocando uma repetição desse filtro. Só que fica um filtro repetitivo, né? E no caso de empresa, né? A Aham. empresa é igual a esse e Ah, sim, sim. cliente contenha esse. Aí, empresa igual a esse e contato pertence, entendeu? Só que não fica, não é o correto, né? O filtro correto seria você concatenar essa lógica de forma que ele faça sempre o primeiro filtro e no outro ele vai fazendo ou. Agora tem que ir testando aí para ver qual que é o melhor caminho. Vamos ver se essa ciência aqui se dá certo. Ó, isso aqui enquanto a gente estava esperando você, a gente estava fazendo aqui. Você pode começar aí, tá? O que eu iria na realidade hoje fazer, para ser sincero, eu nem vi como é que tá aqui a galera que está presente aqui, deixa eu ver. A gente tem o Roberto Adam aí, que já é craque, mestre aí, o Clauberci, que é o mestre de nós todos. Esse Cláudio aqui deve ser você, né? Aham. E o Fábio aqui eu não sei como é que é o nível de conhecimento dele, se ele já usa a ferramenta há mais tempo ou não. O Fábio consegue participar, consegue falar aí com a gente ou não? Será que tá? Bom, de qualquer forma, né, o que eu queria exatamente estar partilhando com vocês hoje é algo que nós... Oi, oi. Opa, beleza, Fábio? Tudo Tudo bem? bem, Eric? Tudo Tudo. bom. A gente está aqui trocando uma ideia, né? E eu, para ser sincero, peço desculpas, mas eu não consigo me lembrar. Você já usa a ferramenta há muito tempo? Como é que é o seu... Não, na verdade eu estou usando faz mais ou menos uns 5 meses, né? Certo. E vejo bastante os vídeos que você posta lá, leio bastante o manual, então essa é a minha experiência com a ferramenta, né? Mas não tenho conhecimentos a fundos, não. Ah, então tá legal. Porque a gente já tem alguns usuários aí mais antigos e que são bem mais catedráticos aí, né? Então Certo. vamos tentar dar uma conversada sobre os rumos, né, que a gente está querendo definir. Semana passada, se não me falha a memória, estivemos conversando, eu, Regis e o Jorge, justamente para que nós pudéssemos estar alinhando, de preferência, os dois cursos e fazendo com que a gente pudesse ter um projeto e desenvolver esse projeto de forma que esse projeto pudesse ser utilizado por todos nós. Né? E não Certo. ficasse apenas em exemplo, vai ali, mostra uma coisinha, mostra outra coisinha, até porque a ferramenta é muito grande, muito extensa, e é muito complicado da gente conseguir tentar mostrar tudo que a ferramenta tem. Né? Então, a nossa ideia é pegar um projeto, enfim, a gente tem aquele URP Sanção, é um projeto maravilhoso, mas é um projeto muito grande, muito extenso. Né? E por ele ser realmente muito grande, muito extenso, a gente vai ter, digamos assim, um pouco de dificuldade para conseguir colocar isso em prática a curto prazo. Né? Então, como o nosso curso já está, digamos assim, caminhando, né, nós já fizemos algumas coisas aí, em se tratando de opções básicas de ferramenta, o Regis já mostrou bastante coisa de C Sharp aí. Então, a ideia nossa seria justamente tentar pegar um projeto, tentar chegar num consenso aqui, apresentar para vocês aquilo que nós imaginamos que seria o ideal e ver se vocês estão de acordo para a gente poder seguir, né? E tentar fazer da seguinte maneira: pegar um projeto que, tudo bem, não é um RPzão, mas é um RP pequeno e que pode vir a crescer, fazer um projeto que nós possamos ter recursos mais genéricos para, digamos assim, vários segmentos, para não ficar uma coisa muito específica para um segmento só, né? E aí a gente possa estar juntando isso na quarta-feira, e aí eu deixaria de estar com vocês na terça e estaria junto com vocês na quarta, juntamente com o Regis, e a gente iria estar definindo módulos. Vamos trabalhar em cima do módulo tal, vamos pegar um banco de dados, vamos começar a construir isso, definir tabela, definir tela e vamos trabalhar em cima desse módulo que vai compor um projeto X. O ERP Sanção,
ele, conforme nós vimos já anteriormente, ele é muito, muito complexo, né? Muito grande. Então, nós queríamos começar por uma coisa mais simples, algo que pudesse ter uma aplicabilidade mais rápida, né? E eu tenho um projeto que eu cheguei a mostrar, acho que foi no ano passado que eu cheguei a mostrar esse projeto, num vídeo também, e nós chegamos à conclusão de que esse projeto ele poderia ser um ponto de partida. Não o projeto pronto, mas a ideia desse projeto, e aí em cima dessa ideia nós iríamos construí-lo do zero, para poder ver, obviamente, coisas nativas que já tem na ferramenta mais recente, coisas que lá atrás, na época, eu fiz ainda via código e que hoje já é muito mais fácil de fazer, outros recursos que a ferramenta também já oferece nativamente, né? Então, e aquilo que nós podemos querer melhorar com código, e é onde vai entrar o Regis e o suporte que a gente tem do CloudBC aí, que manja muito mais do que a gente nisso, né? Então, o que eu posso estar mostrando para vocês hoje, para a gente poder ter uma ideia do que seria, né, o nosso objetivo enquanto projeto, né? Ciente de que não vai ter aquela cara e não vai ter aquela mesma estrutura. É somente uma ideia do projeto em que nós vamos pegar aquela ideia e trabalhar em cima disso. Tá ok? Até aí? Alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa? Érica, já viu que não deu certo ali, eu vou fechar, mas eu já entendi qual é o problema. Depois, é só acertar aquela sintaxe lá. E vou parar essa tela aqui para você entrar com a sua, é isso? Exatamente, eu preciso, no caso, que você interrompa o seu compartilhamento e eu compartilho o meu. Então, deixa eu só fazer o seguinte, eu também preciso... Tá feito aí. Tá, deixa eu acessar o meu GVince, que tá tudo desligado aqui ainda, eu cheguei agora. E aí eu gostaria de ouvir vocês aí, o que vocês acham, quais são as impressões de vocês dessa nossa ideia, desse nosso projeto. Enquanto eu vou carregando aqui, eu gostaria que vocês pudessem estar dividindo um pouco comigo aí o que vocês estão achando dessa proposta. Olha, esse é meu objetivo, Érica, é pegar do início, ver fazendo, porque igual eu estou fazendo aqui nesse meu projeto aqui, começando do início, apanhando aqui, perguntando uma coisa, falando na frente, e você vendo no grupo com pessoa que já tem experiência, que já fez, já passou, começando lá do banco, vendo todos os detalhes, cara, é muito melhor. Nossa senhora. Então, a minha expectativa é que seja dessa forma. Eric? Oi, pode falar. Na verdade, meu intuito também como eu sou recente na ferramenta, meu intuito é acompanhar os treinamentos, né? Para estar evoluindo cada vez mais aí. E, de repente, como eu não tenho tanto conhecimento, mas, de repente, se eu puder ajudar aí de alguma maneira nesse desenvolvimento, eu estou à disposição. Fábio, a nossa ideia, na realidade, é justamente fazer um negócio mais hands-on, ou seja, jogar o projeto, definir quem vai poder fazer alguma coisa e a gente não ficar explicando muito, ou seja, consumindo esse horário nosso por semana com muitas explicações. Então, a gente ainda vai ter que chegar no mecanismo para poder realizar isso. Mas o basicão da nossa ideia é justamente a gente conseguir passar o objetivo, né, o básico, precisamos fazer isso aqui, trabalhar em cima desse módulo, ou dessa janela, desse processo, enfim, fazer isso aqui. Mostra o caminho, e aí define quem vai fazer o quê, e na outra semana a gente colhe o resultado para verificar como que fluiu, se teve alguma dúvida, se travou em algum ponto, e aí a gente trabalha em cima dessa dúvida ou dessa dificuldade que porventura possa ter tido, para que aí a gente novamente trace um novo objetivo, deixe uma nova tarefa e na outra semana a gente se reúne de novo. É um negócio assim, mais todo mundo fazendo mesmo, né? Hein, Eric? E também durante o Skype ali, pelo Skype, vai se tirando as dúvidas também, para não esperar uma semana, né? Sim, Jorge, com certeza. Fazer o grupo funcionar, né? Ou seja,
Não só no nosso projeto em conjunto, como também as nossas outras dúvidas, né? Esse grupo digamos assim, foi o nosso primeiro objetivo, né? Nosso primeiro objetivo de nos juntarmos foi justamente Não, eu digo, ter um tira-dúvida mais rápido, né? não, eu digo em relação ao próprio projeto. A pessoa pode, durante a semana, já ir tirando dúvida pelo grupo também, pelo Skype, né? Para não esperar chegar até a outra quarta-feira, né? Ela vai passando, vai trocando ideias com o grupo ali. Ok. Compartilhei minha tela, todo mundo já está conseguindo ver essa minha tela Sim, Luiz. de autenticação? Sim. Ok. Bom, primeiramente, deixa eu me justificar e dizer o seguinte. Vocês vão perceber que eu basicamente utilizo as telas que o GVinci me traz. Né? Eu sou muito ruim, muito fraco na parte de design. Então, quase tudo em cima do Ctrl T que tem lá e vão para frente, né? Vocês vão ver que pouca coisa aí está modificada. Mas isso, obviamente, não vai ser definido dessa forma. Isso aqui é só uma ideia de um projeto que eu tenho, que está em produção, que eu tenho cliente usando, já tem algum tempo, e vem lá do GAS 4, 5, 6, enfim, estou trazendo de lá para cá. Tá ok, gente? Naquela época, o que foi que eu decidi? Eu utilizei uma maneira de autenticação de empresa diferente do que a SSI propunha e continua propondo até então. Nos sistemas multiempresa da SSI, você escolhe a empresa aqui, com uma combo box logo na primeira tela. O que me desinteressou na época? Que eu não queria que qualquer pessoa que acessasse identificasse quais são as empresas que eu tenho utilizando o meu sistema. Né? Então, o que eu tenho? Se o cara tiver um usuário e senha cadastrado, ele vai abrir uma outra tela mostrando quais são as empresas que ele está autorizado a acessar. Tá? Então, aqui, primeiramente, eu vou colocar o admin, para a gente ver qual seria lá a tela do administrador. Nesse caso, nesse banco que eu tenho aqui, um banco de teste, que está somente no meu notebook, tá, gente? Nesse banco, tá, o administrador não está autorizado a trabalhar com empresa alguma, tá? Não aparece nada nessa combo box. E aí, aqui o que eu tenho? As partes básicas, né? Agora eu já aprendi como é que faz uma linha separadora, antigamente eu não sabia ainda como é que era. E aí, aqui o que eu tenho? O módulo de administração, onde eu cadastro empresas, usuários e faço a relação de usuários com empresas, certo? Então aqui eu tenho esse cadastro de empresas. Nesse cadastro de empresas eu tenho aqui uma parte de parâmetros, onde eu digo o que ele vai visualizar, se ele vai ter acesso a vendas, se ele vai ter acesso ao financeiro, ou se ele vai ter o acesso a idiomas, porque esse meu projeto, quem está utilizando hoje é um curso de idiomas, tá? Então, vocês vão ver que quando tiver com uma empresa definida para idiomas, ele vai mostrar aqui um menu idiomas e dali eu tenho todos os módulos definidos para isso. Tá ok? Então, aqui eu tenho uma segunda empresa cadastrada, que é a empresa TTT, e ela não tem o idiomas cadastrado, tá vendo? Não está marcado aqui para que ele possa estar visualizando o idiomas. E aí, quando eu saio aqui e acesso com acho que é o usuário 1. Usuário 1, quando eu venho aqui para a empresa, ele já me mostra quais são as empresas que o usuário está permitido acessar. Então, eu vou na empresa 1. Tá? Na empresa 1, eu tenho aqui a opção de idiomas. Essa opção de idiomas, nós decidimos que vai ser descartada. Nós vamos querer exatamente trabalhar com os módulos básicos, para que nós possamos aplicar esses módulos básicos em vários segmentos que possam ser bem distintos uns dos outros. E que módulos seriam esses? Aqui nós temos os módulos de cadastros. Cadastros básicos, né, que podem ser estendidos de acordo com a necessidade de cada segmento. Então, nesse meu projeto, como que eu trabalhei? Cadastros de clientes. Nós vamos ter aqui um cadastro bem básico, nome, apelido, telefone e tal, e quando eu clico aqui em mais informações, ele vai trazer aqui endereço, bairro, município, tá vendo? Aqui nessa ideia que eu tive aqui, o
Município, por exemplo, é uma tabela auxiliar. Então, eu clico aqui nesse botão, ele vai abrir para mim essa tabela auxiliar, certo? Eu também utilizei essa lupa, né, como sendo a página de consulta. Então, todas as minhas janelas de cadastro têm essa página de consulta, em que ele vai abrir uma página com grid. E nesse grid, apenas pesquisa e posicionamento. Então, quando eu clico nesse pezinho aqui, o que ele faz? Ele posiciona no registro. Ele não filtra o registro, ele posiciona. Eu posso navegar para lá e para cá. Tá? Foi uma definição que eu tive na época e a gente escolheu fazer dessa maneira. Tá? Então aqui esse nosso cadastro cai assim. O Regis, por exemplo, ele já prefere que quando você clicar aqui no cadastro, ele já caia nessa tela. E daqui a gente venha para essa outra. Questão de opção e a gente vai definir aí, né? Amanhã provavelmente a gente deve conversar novamente sobre isso, ou mais tardar na semana que vem. São detalhes aí que pode ser feito tanto de um lado quanto do outro. Então, cadastros básicos, né, de fornecedores, municípios, cadastro de produtos, né, um cadastro bem básico de produtos, onde você vai ter aqui a quantidade que está sendo preenchido lá com as movimentações de compras e de vendas, valor de custo, valor de venda e tal. Aí aqui eu tenho algumas consultas, nesse caso uma consulta básica de aniversários, que foi feita aqui com grid. E aí eu vou ter também, mais adiante, eu vou ter um relatório, mas já está lá em idioma, isso aqui, em relatório de aniversários. Movimentos, tá? Vou ter então movimentos de entradas. O que eu vou ter? Vou digitar uma nota de compra. Então, nessa nota de compra, eu vou digitar aqui as informações de cabeçalho, as informações do produto, as informações de parcelas. Essas parcelas já alimentam o contas a pagar, né? E aí, quando eu lanço aqui uma parcela, ele automaticamente cria um processo, faz um lançamento lá no contas a pagar. Da mesma forma que as saídas, ou seja, as vendas, eu também tenho aqui um lançamento lá no contas a receber. E aqui eu tenho um relatório de vendas por dia, que foi feito lá no Telerik, né? Sendo que, na época, eu não sabia como fazer um filtro, como passar um parâmetro por data para o Telerik. E aí eu fiz de uma maneira em que a data do filtro ficasse dentro do próprio Telerik, né? Eu não sei se vocês já viram isso ou não, mas essa parte aqui de cima, tá vendo? São filtros dentro do relatório do Telerik. Então aqui eu defino qual é o dia, eu não vi lá que dia que eu tenho movimento, eu acho que seria dia 18. Ah não, mas isso aqui foi do ano passado. Acho que é. Se não me falha a memória, depois tem que ver quando que tem movimento realmente de venda lá para a gente poder ver. Mas enfim, essa data aqui eu coloquei ele dentro do relatório porque eu não estava sabendo fazer essa passagem de parâmetros lá, né? Então agora já tem essa forma de fazer nativo, já fica mais fácil da gente fazer isso aqui. Então, movimentos, entradas, saídas, relatórios financeiros. Financeiros eu tenho os cadastros de contas a receber, contas a pagar e as contas a pagar fixas, ou seja, o contas a receber, além de eu ter o lançamento vindo da própria venda, eu posso fazer um contas a receber avulso, a hora que eu quiser. Então, eu venho aqui, lanço um contas a receber qualquer, e esse contas a receber, eu tenho um tratamento do recebimento dele aqui. Então, a partir do momento que eu faço aqui uma baixa, tá vendo? Esse aqui está em aberto, como ele está em aberto, tem o botãozinho de baixa. Eu posso ainda editar, né? Ou seja, ele aqui me permite fazer a edição desse camarada, porque eu ainda não tive recebimento. A hora que eu fizer um recebimento, ele não permite eu alterar mais esse contas a receber. Ele me permite depois fazer um estorno. Eu já baixei, mas eu errei, não era para eu ter feito essa baixa dessa forma. Ele vai lá e faz um estorno, e aí você pode efetuar essa baixa novamente. Ele tem aqui um tratamento de saldo. Recebi só uma parte dessa conta. Ele vai e gera um saldo dessa conta para a gente. E aqui, quando a gente faz o recebimento, ele mostra o quê? Qual é a espécie, se é dinheiro, cheque, cartão, enfim, como que eu estou recebendo isso, para que banco, se é o Banco do Brasil, Caixa Econômica, se é Caixa, se é cofre, sei lá, você cria isso aqui do jeito que você quiser. Contas de classificação, ele tem um plano de contas de 2 níveis, que não é um plano de contas contábil, é um plano de contas financeiro, que você vai colocar lá entradas, saídas,
outras, enfim, você cria esse plano de contas bem aqui no Caixa. Então, aqui no Caixa eu tenho um cadastramento de espécies, de bancos e essas contas de classificação que eu fiz assim. Aqui eu tenho entradas, vendas, mensalidades, saídas de compras, de pagamentos. Coloquei aqui um grupo de outras, onde eu tenho aqui as contas de transferências. Tirar dinheiro do caixa para depositar no banco. Então, é uma transferência que eu estou fazendo. Então, é uma conta que, no final, ela vai dar 0, né? Mas ele vai ter que ter uma conta para poder movimentar isso daqui. Então, ele vai e guarda isso lá. Então, aqui no caixa, eu tenho também o quê? As transferências, né? Que eu acabei de me referir agora. Esse aqui é um exemplo. No dia 16, eu fui lá, tirei R$20 do banco e mandei para um outro banco. Sei lá, o que foi que eu fiz aqui nesse negócio. Saiu do meu bolso e foi para o banco. Né? Bem sugestivo nessas minhas ideias de teste aqui, né? Banco, bolso, enfim, coisinha. Mas enfim, vamos lá. Então, cadastro de contas a receber, o cadastro de contas a pagar, muito semelhante, basicamente a mesma ideia do contas a receber. Eu posso estar tendo o lançamento automático vindo da nota de compra, ou eu posso cadastrar direto aqui essa conta que eu queira. Tá? Só um momentinho, por gentileza. Só um momentinho, gente. Vamos lá, pessoal, tô de volta. Opa, tô de volta. Todo mundo aí ainda? Ih, rapaz, o pessoal foi tudo embora. Tô aqui, o microfone tava fechado. Tô aqui, Eric. Opa, tá beleza, gente. Desculpa aí que teve uma ligação aqui, eu tive que parar para atender. Então vamos lá. Então a ideia do contas a pagar é exatamente igual à ideia do contas a receber. Você pode fazer o lançamento automático vindo lá de compras, ou você pode incluir uma contas a pagar e fazer a baixa, o estorno, controlar saldo, exatamente igual. Tem um outro conceito aqui que eu gosto de usar muito, que são as contas a pagar fixas. Né? Você vai ter uma água, conta de luz, conta de aluguel e tal, que você tem contas fixas todo mês. Então aqui você tem um processo pré-definido, você tem um cadastro básico, né, onde você diz qual é a conta, qual é o fornecedor, qual é a conta de classificação que você vai jogar, e um valor previsto, né, um dia de vencimento previsto. E aí você clica aqui no gerar, diz qual é o mês e o ano que você vai lançar essas contas, né, e ele vai lá e cria esse contas a pagar previsto. Chegou essa conta, você vai lá e altera a data de vencimento, altera o valor, ou seja, ajusta a conta para a conta prevista real, e dali você vai ter um contas a pagar normal para que você possa estar fazendo o seu controle. Né? Lá no caixa nós vamos ter aqui os lançamentos. Os lançamentos é onde vai convergir tudo aquilo que você dá baixa, tanto no contas a pagar quanto no contas a receber. Né? E aí você faz tanto no contas a pagar quanto no contas a receber. Ou os seus lançamentos também. Imagina que você tirou, sei lá, um dinheiro para pagar um táxi, tirou um dinheiro para pagar, para fazer um lanche, pagar um almoço, alguma coisa. Você vai aqui e vai controlando os seus lançamentos também de caixa, né? Caixa também pode controlar o saldo do banco e tudo mais. Aí aqui eu tenho algumas consultas, por exemplo, saldos dos bancos. Aí aqui ele vai mostrar quais são os bancos que você tem cadastrado. Nesse exemplo eu tenho banco e bolso, com o total desses saldos. Né? E aqui ele mostra um gráficozinho, eu posso alterar esse gráfico, colocar, por exemplo, por barras, né? Ou então por coluna, e aí ele vem aqui e mostra, eu tenho esse dinheiro aqui, né, esse saldo aqui no banco, esse saldo aqui, eu quero saber como que está por espécie. Então eu clico aqui, ele vai me mostrar um gráficozinho por espécie. Né? Ou seja, eu tenho daqueles 900 e pouco, 400 e pouco em cheque, 500 e pouco em dinheiro. Né? Então, coisa bem básica, assim, nada muito complicado, uma coisa bem simplesinha. Total por contas, né? Aqui seria basicamente onde eu tenho, aonde eu teria como se fosse um demonstrativo financeiro, né? Eu acho que foi abril que eu tinha alguma coisa lá. Não era abril, acho que era, enfim.
Eu não cheguei a conferir qual é a movimentação que eu tinha lá para poder ver isso direitinho. Mas a ideia seria, basicamente, aqui em cima ele mostra os dois grupos, os dois níveis, né, daquelas contas de classificação, aqui em cima e aqui embaixo. Né? Então, basicamente isso. Um relatório de caixa diário também, que eu preciso saber quando que teve lançamento para poder fazer isso. Bom, aqui eu tenho lançamentos, ó, 15/10/2014, eu tenho lançamentos, então dá para a gente fazer um relatório de caixa aqui com isso. Caixa diário, movimento diário, aquele mesmo, a ideia, a dificuldade que eu tinha para fazer a data, né? Então aqui eu vou colocar 15/10/2014, clico no preview e ele me mostra um relatóriozinho, tá vendo? Total de saídas. Aí ele vem aqui quanto que eu tive pagamentos de compras, quanto que eu tive pagamentos aqui, essa outra conta, qual foi o meu total de saídas, né? Qual foi aqui meu total de outras, qual é o meu saldo inicial, meu saldo do dia, meu saldo final. Então, um relatóriozinho de movimentação financeira aqui, agrupado por contas de níveis e subníveis. Então, é um projeto que não é um projeto muito complexo, não é um projeto muito grande. Aqui eu tenho, por exemplo, uma parte de vendas, onde isso daqui tinha sido criado para fazer uma venda rápida. Né? Então, aquela outra venda que eu tenho lá é uma venda mais, digamos assim, completa, uma coisa mais lenta. Né? Aqui ele já tinha sido feito já para, quando eu clico aqui para inserir o produto, você faz a leitura com código de barras, ele já segue direto, então aqui ele já tem um tratamentozinho sendo feito para uma venda mais rápida. Esse projeto que eu estou mostrando para vocês, ele foi importado para o G28 e não foi feito nenhum teste mesmo para saber se está tudo funcionando ou não. Até quando eu estava mostrando ele para o Regis, ele deu um erro aqui nessa parte de produto. Sinceramente, eu não cheguei a mexer nele ainda. Tá? Ele está rodando ainda na versão 7 lá na minha base de produção. Então, gente, essa parte de idiomas, eu não preciso nem mostrar para vocês que nós não vamos usar. Né? A ideia, basicamente, seria a gente ter esses módulos aqui em cima, que são módulos que nós acreditamos que sejam módulos comuns a quase todos os projetos. Né? Então, é tentar, em cima dessa ideia, chegar num consenso do que nós vamos utilizar, com nomenclaturas, estruturas, enfim, definir isso daí, para que a gente possa, dentro dos nossos do curso, né, que basicamente vai passar a ser um só, criar esse projeto para a gente poder ir trabalhando e comercializando. O que vocês acham? Quais são as sugestões de vocês? Eu quero ouvir um pouco de vocês agora. Já que ninguém vai falar, eu vou falar. É o Roberto. Cara, eu achei muito legal o teu projeto. Eu não tive coragem de fazer tanta coisa assim no G20, cara. A minha opinião, tá, é que se a gente conseguir levar isso aí por uma opção de ordem de serviço bem simples, dá para fazer um bom dinheiro, tá? Porque hoje a maioria das mecânicas não tem um sistema. Isso aí seria um negócio bem legal. E aí, claro, outros dá para levar para outros setores. Mas assim, eu investiria muito na opção de ordem de serviço para mecânica, é um novo mercado, tá? Hoje tem os aplicativos comerciais lá, mas é instalado. Eu acho que daria para fazer um negócio bem legal. Hein? A ideia é boa, Roberto, porque a gente... só que a gente precisa tentar pensar em algo um pouco mais simples, né? Ou seja, mais ou menos igual essa ideia do que eu fiz aí, foi uma coisa um pouco mais simples, né? Você vê que os cadastros não tem grandes coisas, mas a parte de ordem de serviço, ela vem a agregar. Mas você acredita que esses módulos do financeiro, esses módulos de cadastro aí, eles vão ter que ter também, né? Então, Eric, eu tenho, no começo da empresa, eu fiz um sistema de ordem de serviço muito complexo, que dava para colocar em assistência técnica de computador, e no final da história eu vendi para mecânicos. Os caras usam ordem de serviço, eles não querem nem saber de financeiro. Se tiver lá a opção de chamar o cliente, a placa do veículo, colocar o que foi
o que foi feito no carro e o total, isso fazer uma impressão, cara, os caras estão felizes da vida. Isso eu estou falando num mercado nacional, tendo um site, uma página inicial feita no G20 aí, e o cara conseguir fazer o cadastro sozinho, a emissão de um boleto de, sei lá, 50 pila por mês, isso dá um dinheirinho legal, cara. Uma coisa bem simples para atender um mercado que hoje está começando a se tornar, está começando a querer sistema. Tá? Isso eu não estou falando para grandes mecânicas, não. Estou falando para pequena mecânica mesmo que quer começar aí, seria bem legal ter uma parte de ordem de serviço simples, cadastro de produto. Eu posso até mostrar para vocês o meu sisteminha aqui, a parte que interessa, que é o cadastro de produto e serviço, é um só. E uma ordem de serviço lá, colocando os produtos ou serviços. E, cara, assim, tem muita... só que não é mais o meu mercado, tá? Para fazer instalação, assim por diante. Mas se fosse online, que o cara conseguisse cadastrar sozinho, porque o G20 possibilita isso, né? Sim, sem dúvida. Já tem vários exemplos aí de cadastramento automático e tudo mais, né? Dá para funcionar. Eu acredito que dá para fazer sim. Eu digo que é um mercado bem legal. Eu sei porque, assim, eles me procuram muito, né? Eu tenho clientes aqui com mecânicas na minha cidade e eles indicam direto, eu disse, não, pelo amor de Deus, eu não quero mais ter que instalar, fazer treinamento em sistema desk, sabe? E acabo repassando para aplicativos comerciais, que custa lá 700 conto e só uma vez, né? Se o cara quiser fazer atualização, ele tem custo. Roberto, eu sou parceiro da Digisat, né? Ou seja, também são aplicativos comerciais ali, que também tem a parte de ordem de serviço, a parte fiscal, né? De emissão de cupom, de nota fiscal eletrônica, enfim. Tudo isso daí, na época, eu moro e atuo numa cidade muito pequena, né? Então o meu mercado é muito pequeno, as empresas são muito pequenas, e eu não tinha estrutura para poder homologar PAF-SCF, essa coisa toda. Então eu busquei um sistema desses aí de prateleira que me desse uma boa parceria, né? Encontrei na Digisat a parceria que eu esperava, e já tenho acho que deve ter uns 6 anos, mais que eu sou parceiro deles aqui na cidade. E tem mais ou menos isso do que você falou, aquele pacotinho que você vai lá, instala e tal, mas se a gente puder pegar essa ideia básica e jogar isso daí dentro de um projeto, de um sistema desse daí, realmente é interessante também. Na verdade, Eric, a minha intenção de falar isso foi para simplificar mais ainda, porque um sisteminha de cadastro de produto e serviço na mesma tela, e uma saída, né, que é a ordem de serviço, é mais simples de tudo isso que tu mostrou. E aí, claro, depois faz uns relatórios legais lá, de serviço feito por placa, por cliente. Cara, na minha opinião, web para o cara se cadastrar sozinho. Aí tu tens um bom material de curso também, né? Fazer o autocadastramento, fazer a separação por cliente, né? Eu também utilizo isso que você tem ali, mas sem a escolha da empresa. O software verifica que o usuário tem acesso a N empresas, ele mostra todas elas. E deixa eu compartilhar aqui para tu ver. Eu estou meio bagunçado aqui, mas eu vou mostrar para ti só uma opção que eu fiz aqui. Eu preciso achar vocês não dão bola aqui, mas eu tô... Acho que top 2, eu acho que é isso aqui. Eu estou aqui acompanhando vocês e testando o InDev lá. Deixa eu pegar aqui, puxar aqui. Olha só. Preciso de um exemplo agora. Deixa eu pegar aqui. Arbitragem virtual. Esse é o meu sistema web, né? Funcionando. Eu vou acessar como administrador do sistema, que é a mesma coisa que você mostrou aí, tá? A diferença é que eu não tenho acesso aos dados dos meus clientes, tá? Eu só vou ter...
eu só vou ter acesso a partir do momento que eu colocar um usuário num cliente. Eu quero pegar um caso aqui. Eu não estou aqui. Deixa eu pegar usuários aqui. Então, só pode ter comigo, por favor. Usuários. Roberto. Vou colocar ele lá na empresa. Mesma coisa que você faz lá, a ligação entre usuário e empresa, eu também tenho aqui, tá? Eu vou colocar aqui um usuário chamado Roberto. Aí eu consigo acessar os dados do meu cliente. Ô, Ada, isso aí é o Indev? Não, isso aqui é G20. G20? G20. Sei lá qual que é a senha. Não. O Indev estava por trás lá, estava antes lá. É outra coisa que eu estava fazendo. Qual que é a minha senha? Legal. Senha. Só deixa eu mostrar que isso aqui eu acho legal. Ó, isso aqui eu fiz tudo sem nenhum código manual, Eric. Foi você que disse que era novo no G20, não, né? Não. Eu já estou há um tempo trabalhando com isso. Deixa eu ir lá e cadastrar um novo usuário, porque eu não sei qual que é a senha, não sei qual foi o e-mail que eu cadastrei. Usuários. Eu acho que eu coloquei só... lembrei. Eu coloquei só Roberto. Não estou colocando e-mail lá. Roberto. Vai dar. Até que enfim. Ó, para mostrar aquele exemplo que você falou de escolher a empresa, eu preferi fazer assim, ó, Eric. Eu listo todo mundo e utilizo a separação assim, ó. Devido ao meu ramo de negócio, claro, tá? O administrador, para ele é importante ter a informação de todo mundo num mesmo lugar, poder fazer a separação por grupo, como eu fiz aqui, né? Puxando a unidade para cá, ó. E aí ele vai agrupar por unidade, tá? E o software verifica o seguinte: se eu acessar com o usuário dessa unidade aqui, eu só vejo os dados dela. Se eu acessar com o usuário dessa, eu só vejo os dados dela. Eu fiz uma separação aqui que, de repente, por um software desse, para a gente poder colocar ele web e ele ser vendido sozinho, seria interessante fazer umas coisas assim. Vocês estão vivos aí do outro lado? Caiu? O que aconteceu? Oi, tô ouvindo sim. Tá. Desculpa, é que não aparece nada aqui. Eu acho que a gente podia começar por uma coisa bem simples. Pelo que eu entendi, você quer desenvolver do zero ou você quer usar o teu projeto? A ideia será desenvolver do zero. Então, aí eu acho que um cadastro de pessoas, um cadastro de produto, serviço e um cadastro de ordem de serviço venderia em... Você está fazendo curso, vai fazer uma vez por semana o curso, de repente um mês, 45 dias, ele está pronto. Mais ou menos essa a ideia mesmo. E aí a gente possa estar fazendo o quê? Módulos que possam ser, digamos assim, aproveitados de imediato e depois a gente vai crescendo, né, em outros módulos e aí vai pegando outros segmentos. A ideia é exatamente essa. Isso, você faz. Eu digo, eu entendi isso, que é mais ou menos a ideia do Sansão, né? Eu digo que assim, eu só preciso tirar esse negócio da tela aqui, que isso aqui é sigiloso. Eu digo assim, ó, iniciar pela ordem de serviço, cadastro de
Eu prefiro cadastro de pessoas do que cliente, fornecedor, tudo separado, tá? Pode ser até fazer menu separado, mas a tabela é a mesma porque eu posso ter um cliente que é fornecedor, na minha opinião. Fazer um cadastro de pessoas, um cadastro de produto e serviço juntos, você só tem uma opção marcando se é produto ou serviço, e uma ordem de serviço, cara. Deixa eu ver se eu tenho aqui, deixa eu só ver se eu tenho acesso aqui. Deixa eu ver onde é que tá, não é aqui, é aqui, ó. Não sei se isso aqui vai funcionar, gente. Estou um tempão sem mexer, mas vamos dar uma olhada aqui. Acho que vai sim. Eu veio para o lado de cá, para outra tela, só um pouquinho. Só tentar acessar, porque era para ser tudo padrão, mas nunca é, né? Qual que é o cliente aqui para poder... Como faz muito tempo que eu não uso esse sistema aqui, eu não sei. Quem é? Tá. O que eu vou fazer, né? Eu vou apagar as tabelas de grupo, usuário e senha, porque aí vem padrão. Pronto. Tá? Vou mostrar para vocês isso aqui supervisor. Tá. Vou só jogar ele para a tela de vocês aqui. Sistema feito em GAS 2003, tá? Deixa eu só liberar esse troço aqui, porque tem liberação, tá vencida. Opa, lugar errado. É muita tela. Quinze do 6. Pronto. Agora eu consigo mostrar. Aqui, ó, cadastro. Aqui ainda na época eu fazia cliente, fornecedor separado, né? Mas aqui tem um cadastro de cliente, um cadastro de produto e serviço na mesma tela. Eu só digo aqui, ó, este item é um serviço. E se ele for uma peça, eu posso controlar o estoque dele. Estoque mínimo e máximo, isso aqui é só para enfeite, porque nem custo, como você mostrou lá, tá? Tem uma foto e a ordem de serviço assim, ó. Número da OS, data, quem é o cliente, a placa do veículo, a quilometragem dele, e aí produto ou serviço, tudo na mesma linha aqui. Eu usava antigamente o pesquisa da Supercis, eu acho que era, sei lá como é que era o nome. Como é que faz aqui? Enter. Ah, tá vindo pro lado de cá. Ó, Enter, busca peça ou serviço. Então, por exemplo, mão de obra. Não tem. Legal. Sei lá, vou vender qualquer coisa aqui. Uma água de bateria. Olha lá. Água de bateria, qual é o valor? Tá, pronto. Uma impressãozinha. Que é os dados da empresa, os dados do cliente e o que foi feito. Cara, isso aqui eu acho que assim, ó, é fácil de fazer e fácil de vender, tá? Porque é um mercado que os caras estão buscando pelo menos ter a parte da ordem de serviço. E aí, claro, aqui no meu sistema eu tinha um relatório de histórico, né, do que o cliente fez, para quem tem frota. Isso aqui é um negócio assim simples de fazer, tem utilidade. Eu acho que se fizesse lá dependendo da forma como for comercializado eles, por exemplo, vamos fazer isso na cooperativa e a cooperativa ganha, vai ser um software só, ou cada um vende o seu, sei lá. Dá para fazer legal isso aqui. Essa é a minha opinião, é uma dica, né, uma sugestão. Eu acrescentaria aí colocando ele gerando uma informação para o contas a receber
e Não, dele tirando o boleto. O meu sistema tem aqui, ó. Você tem a parte de pagamento, ó, tá? Ele tem a parte de pagamento aqui também, mas ninguém usa. Esse cliente é meu cliente desde 2004, tá? Ele nunca usou. Eu fiz, dá um trabalho para fazer o negócio, parcelar lá, como é que o cara vai fazer assim por diante, ele nunca usou. E assim eu tenho outros clientes também que não usam. Então, assim, dá para fazer? Dá. Segundo módulo, segunda versão do sistema. A primeira seria o básico. E depois, claro, mais 30 dias está o financeiro desenvolvido, lançando para os módulos de financeiros por diante. Esse aqui tem, ó, financeiro, caixa, tem tudo aqui, ó. Só que o cara não usa, tá vazio. Olha lá o caixa do cara, desde 2004. Vazio. Movimento bancário, vazio. Pagar, vazio. Eu não uso, cara. Por quê? Porque é um nicho de mercado que quer saber só de entregar isso aqui para o cliente, ó. Só de entregar isso aqui para o cliente. Ele quer lá os dados da mecânica dele, se é um orçamento, se é uma ordem de serviço, quais são do carro, a informação do carro e o que foi feito. É isso que eles querem, né? E aí por isso que eu digo que é um mercado que vale a pena bater primeiro. Versão 2, o financeiro, boleto, e aí vai precisar. Você vê, Roberto, Estou te ouvindo. esse detalhe que você está comentando de você colocar recursos, mas aquele segmento, aquele nicho não utilizar. Eu tive uma solicitação de um cliente que seria quitandas, né? O cara vende lá verdura, frutas e tal. Sim. E ele simplesmente queria que fizesse o cadastro do produto e o cadastro da venda para poder imprimir aquele cupomzinho. Só isso. Mais nada. Aí eu coloquei para poder fazer, da mesma forma, coloquei lá para poder controlar o fiado, porque ele tem aquele caderninho, aquele monte de fichinha. Cara, besteira, foi só perda de tempo. O cara Só perder tempo. não usa, não tem jeito. É o nicho de mercado. É o nicho de mercado. É o que eu estou falando. Fazer um troço desse para vender rápido. Aí depois você começa a implementar, até para fazer parte do curso lá, colocar mais recursos, como financeiro, boleto, né? Depois, quem sabe, e sei lá, estudando bastante aí, CF, nota fiscal, não sei o que dá para colocar, o que não dá. Eu também sou que nem você, eu não prefiro não entrar nessa área fiscal aí, porque dá mais trabalho do que dinheiro, na minha opinião, né? E para trabalhar sozinho realmente não dá, né? É muito complexo para poder conseguir acompanhar aquilo tudo. Mas hoje em dia existem esses componentes, né? Então, você escolhendo um bom parceiro de componente, a gente consegue atender isso sim. Inclusive tem no grupo, né? Acho que é o Leandro, se não me falha a memória, que ele tem componentes e o Jorge já estava tentando fechar parceria com ele aí para a gente poder ele quer entrar, implementar. Sim. Ele já fechou aí. Sim, ele quer participar. A ideia é exatamente essa, a gente ter também a possibilidade de ir seguindo e estar também implementando isso tudo. Mas a sua visão... Componente de quê? Componente de nota fiscal eletrônica, de cupom fiscal eletrônico, que é o NFCE, ele tem esses componentes para que a gente possa integrar nos nossos sistemas. Beleza. Para você não ter que fazer a comunicação que você faz, gerar o XML, saber se deu erro, se não deu erro, o erro é de quê, qual é, enfim. É um negócio... O meu sistema em Delphi hoje uso da FlexDoc. Exatamente. Só que da FlexDocs ele não vai usar na web, ele não vai funcionar na web, porque você não vai ter acesso ao servidor, no caso do provedor lá. Funcionaria se fosse um servidor dedicado, onde você tem acesso, e aí você pode instalar o que você quiser, enfim. Mas quando a gente vai, por exemplo, usar um provedor econômico lá, você não vai ter essas permissões, então vai ficar complicado de usar. Entendi. Bom, Roberto, a ideia é exatamente essa, tá? A nossa visão, pelo que a gente conversou na semana passada, é justamente essa. Conseguir providenciar algo que seja simples, prático e que tenha uma usabilidade rápida, imediata. Então, essa sua proposta, essa sua sugestão, eu, por mim, acho muito válida. Acredito que amanhã, se a gente puder retomar essa conversa com o Regis, né? Hoje o Regis está na faculdade, não pode estar com a gente hoje. E aí amanhã eu acho que a gente pode sim tomar essa ideia como sendo uma ideia, um ponto de partida inicial. Eu acredito que vai dar bem certo, sim.
Legal, eu acho que assim, é um bom nicho de mercado, é um nicho de mercado que está acordando agora para para tecnologia e eu vejo isso, cara, eu viajei 19 estados, Eric, de carro. Então eu não estou falando isso da boca para fora. Entendeu? Em todo lugar que eu parei, que eu precisei de um mecânico, o cara não tinha um sistema, queria, e eu acho que é uma boa, é um bom começo. É fácil e tem cliente querendo. O meu mecânico quer. Deixa eu fazer um resumo rápido. Eu estou saindo da Catarina indo para São Paulo, estragou a correia dentada do meu carro bem dentro, bem na boca do pedágio. Aí me levaram de guincho até numa mecânica. Cheguei lá, o cara disse, ó, correia dentada, isso era quase 6 horas da tarde. Tu consegue arrumar? Tem uma reunião em São Paulo amanhã. Eu disse, não, dou jeito. Conversa vai, conversa vem, o cara perguntou, o que tu faz? Eu disse, sistema. Pô, tô mesmo prestando no sistema, eu saí de lá com dinheiro no bolso. O carro arrumado e o dinheiro no bolso. Ah, que beleza, hein? Então, assim, no meu caso é mais difícil, porque o meu carro é velho, né? Então o carro velho dá mais reparo, então ele ganha com certeza muito mais do que eu vou cobrar dele. não, sendo bem sincero, o conserto do carro saiu 300 e eu comprei 450, comprei barato para vender e pagar pouco, mas no final eu saí com 150 no bolso. Tá bom demais. Mas enfim, gente, o horário está avançando. Nós vamos fazer o seguinte. Eu gostaria de ver aí com os demais participantes aí, se alguém quer fazer mais algum acréscimo. E eu gostaria de já deixar aí o convite marcado para que a gente possa estar novamente reunidos amanhã. E aí com o Regis participando, a gente talvez até já começar a botar a mão na massa aí. Acho que amanhã ele vai mostrar o resultado daquele grid, né, que ele estava querendo fazer de uma forma completamente diferente e tal, e hoje ele já para ver. Certo. Já deu certo. Ele postou que deu certo, que já está funcionando. O Cláudio Bercy deu todas as orientações que estavam faltando lá para ele, e amanhã ele vai mostrar isso para gente. Gente, beleza, tranquilo. Eu concordo também que você fazendo essa parte aí mais simples, né, e mais direta, vai ganhar em tempo, né? Bem melhor. E mais para frente evolui. Essa é a ideia, essa é a ideia. Isso aí. Eu também acho. O negócio é ter produto aí já pra gente começar a tocar a cooperativa. Bom, Então, gente, amanhã. Da minha parte aí, eu agradeço muito a atenção de vocês. Peço novamente desculpas aí pelo horário, mas infelizmente, cliente, eu estou com a novidade da nota fiscal ao consumidor eletrônica, né, o modelo 65. Estou tomando uma coça danada, porque o emissor do governo não aceita você colocar essa porcaria dessa 65 lá. E aí eu fiquei enrolado com o cliente até mais tarde, não consegui chegar a tempo. Mas amanhã eu espero conseguir tá tudo certo aí para a gente poder tocar no horário previsto. Tá ok? Beleza. Então, muito boa noite a todos aí e até amanhã, se Deus quiser. Boa Tá bom, noite. até amanhã. Até amanhã, gente. Até amanhã.